Escondidos sob um manto de gelo imperturbável, nas regiões mais setentrionais do Atlântico Norte, existem mundos que poucos olhos humanos contemplaram. Dos lagos remotos da Islândia até os vastos corpos d'água de Labrador e Groenlândia, esses lagos congelados guardam segredos que desafiam nossa compreensão do frio, da vida e da resistência. À primeira vista, parecem paisagens paralisadas no tempo, superfícies brancas, lisas, imóveis. Mas abaixo desse gelo, pulsa um ecossistema vibrante, engenhoso e surpreendente, moldado por condições extremas. Durante grande parte do ano, temperaturas abaixo de zero selam esses lagos, sob camadas de gelo que podem atingir até 2 metros de espessura. A luz do sol filtra-se com dificuldade. A fotossíntese reduz-se a um sussurro e, ainda assim, a vida. Uma rede complexa de organismos evoluiu para sobreviver e prosperar neste reino gelado. Desde bactérias que produzem seu próprio anticongelante, até peixes que respiram lentamente para conservar energia, passando por minúsculos crustáceos que viajam na escuridão absoluta como se tivessem bússolas invisíveis. Cada um deles é uma prova da impressionante adaptabilidade da vida. O que acontece sob o gelo desses lagos nos obriga a repensar a ideia do que é habitável. Aqui, sem grandes fontes de alimento ou calor, a vida depende de estratégias microscópicas. Os cientistas chamam isso de biologia extrema, mas para essas criaturas é simplesmente a forma como aprenderam a viver. Um lago congelado pode parecer morto por fora, mas na verdade é uma cápsula do tempo viva, preservando histórias do passado e processos que podem nos dar pistas sobre o futuro da Terra e até de outros planetas. Um dos primeiros aspectos que mais fascinam os pesquisadores é a temperatura sob o gelo. Embora a superfície possa estar a pouco de 20 graus ou menos, a água logo abaixo do gelo permanece próxima aos 0 graus, graças à densidade da água. Essa faixa fina de água líquida é crucial. Nela, peixes como o salvelino ártico sobrevivem ao inverno, reduzindo seu metabolismo a níveis quase imperceptíveis. É como se entrassem em um sono profundo, flutuando na penumbra gelada, esperando a chegada da primavera. Mas mais abaixo, nas profundezas do lago, a temperatura se estabiliza ainda mais. À medida que a densidade da água aumenta com o frio, forma-se uma espécie de estrato protetor onde a atividade biológica continua ocorrendo. Ali, alguns organismos desenvolvem rotas metabólicas únicas, dependendo menos da luz solar e mais de reações químicas. É uma vida baseada na escuridão. E ainda assim, é rica, diversa e vital para o equilíbrio do ecossistema. No inverno, o gelo também se torna uma barreira contra a poluição atmosférica. No entanto, ironicamente, os lagos congelados estão entre os mais sensíveis às mudanças climáticas. À medida que as estações frias encurtam e o gelo derrete mais cedo, todo o delicado equilíbrio que permite a vida sob o gelo é alterado. O oxigênio se esgota mais rápido. As espécies invasoras têm mais tempo para colonizar. E os ciclos naturais que se repetiam anualmente começam a se fragmentar. Observar hoje esses ecossistemas é, em certo sentido, ver um milagre em contagem regressiva. E embora a vida aqui esteja adaptada ao frio, ela não está completamente isolada do mundo exterior. Toda a primavera, quando o gelo começa a derreter, libera-se uma onda de nutrientes aprisionados durante meses. É um reinício do sistema. As algas microscópicas despertam. Os insetos aquáticos eclodem. As aves migratórias retornam para aproveitar esse breve, mas abundante banquete. Mas mesmo antes do degelo, quando tudo parece imóvel e sem esperança, algumas formas de vida continuam ativas. Como é possível? A resposta está nos organismos mais humildes de todos, as bactérias. Sob o gelo, existem comunidades microbianas que nunca entram em hibernação. Elas se agrupam formando biofilmes sobre pedras ou pedaços de vegetação submersa. Se alimentam de compostos que, para nós, seriam tóxicos. Algumas produzem enzimas únicas que lhes permitem gerar energia sem oxigênio, sem luz e sem calor.
E nesse mundo microscópico encontra-se a chave de todo o ecossistema. Porque sem elas, os nutrientes não circulariam, os resíduos não seriam reciclados e o resto da vida sob o gelo simplesmente não poderia existir. Esses micróbios também são protagonistas silenciosos de descobertas científicas fascinantes. Neles, os pesquisadores encontraram pistas sobre como formas de vida poderiam sobreviver em luas geladas como Europa ou Encélado. De fato, vários estudos da NASA utilizaram esses lagos como simulações naturais para treinar equipes e testar instrumentos destinados a futuras missões espaciais. Porque se a vida pode surgir e se sustentar aqui, por que não lá fora? E assim, o que parece um simples lago congelado revela-se como um laboratório vivo, um arquivo natural, um ecossistema em miniatura que resiste, se adapta e ensina. Mas o mais surpreendente é que nem todos os lagos congelados são iguais. Alguns escondem segredos ainda mais profundos, como lagos completamente selados do exterior durante milhares de anos. Verdadeiros mundos encerrados em cápsulas de gelo. E é ali, nos lagos subglaciais do Atlântico Norte, que se esconde o próximo capítulo dessa história. Alguns dos cenários mais extremos e enigmáticos do nosso planeta estão escondidos não sob o solo, mas sob o gelo. Nas vastas extensões geladas do Atlântico Norte, existem lagos subglaciais, corpos de água completamente isolados do mundo exterior, sepultados sob quilômetros de gelo, sem contato com o ar, a luz solar ou os ciclos normais da superfície. São cápsulas seladas há milhares, até milhões de anos. E o mais assombroso é que eles também estão vivos. Um dos exemplos mais fascinantes encontra-se na Groenlândia. Lá, enterrado sob mais de 1 quilômetro de gelo, encontra-se o Lago North Basin. Um lago subglacial que, até pouco tempo atrás, nem sequer sabíamos que existia. Sua descoberta foi possível graças a radares de penetração profunda que detectaram a forma da água presa entre camadas de gelo e rocha. Como pode existir água em estado líquido em temperaturas tão baixas? A resposta está na pressão. A imensa massa de gelo que cobre esses lagos gera uma pressão tão alta que o ponto de congelamento da água diminui. Além disso, o calor geotérmico que emana do interior da Terra acumula-se lentamente no fundo, evitando que tudo congele por completo. O resultado: um lago completamente oculto, sem luz, sem oxigênio livre, mas com vida microscópica que evoluiu em isolamento absoluto. É como se a evolução tivesse tido uma tela em branco, sob o gelo. Nesses ambientes, a biologia joga com regras diferentes. Não há fotossíntese, porque não há luz. As bactérias e arqueias, duas das formas mais antigas de vida na Terra, sobrevivem graças a reações químicas, como a oxidação de compostos de ferro, enxofre ou metano. E fazem isso sem ajuda de oxigênio, usando processos conhecidos como respiração anaeróbica. Cada organismo aqui embaixo é uma relíquia viva e, ao mesmo tempo, uma porta para novas fronteiras científicas. O isolamento desses lagos os transforma em cápsulas do tempo biológico. Algumas comunidades microbianas podem ter ficado presas desde a última glaciação, há mais de 100 mil anos. Viver em total escuridão, sem mudanças sazonais nem predadores, moldou seu comportamento, sua genética e suas possibilidades. Ao analisar seu DNA, os cientistas encontraram sequências completamente desconhecidas, diferentes de qualquer outra forma de vida conhecida na superfície. Mas o acesso a esses mundos não é simples. Perfurar o gelo sem contaminar o ambiente tem sido um dos maiores desafios. A NASA e agências científicas do Canadá e da Islândia desenvolveram métodos sofisticados para alcançar esses lagos sem introduzir bactérias externas, utilizando sondas estéreis e brocas térmicas de alta precisão. O objetivo não é apenas descobrir novas formas de vida, mas entender como elas podem se relacionar com ambientes extraterrestres. Porque se um ecossistema pode prosperar na escuridão, frio extremo e isolamento, talvez não estejamos tão sozinhos no universo quanto pensamos. Os paralelos com outros mundos são inevitáveis. Europa, uma das luas de Júpiter, e Encélado, lua de Saturno.
tem oceanos subterrâneos encerrados sob camadas de gelo. Se há vida lá, ela pode se parecer muito com a que habita os lagos subglaciais do Atlântico Norte. É por isso que cada descoberta sob o gelo não é apenas uma curiosidade local, é uma pista sobre os próprios limites da biologia. Mas nem tudo é especulação futurista. Os lagos subglaciais também têm um impacto direto no presente. Alguns deles, ao liberarem água acumulada durante séculos, podem afetar a estabilidade do gelo que os cobre, acelerando seu deslizamento em direção ao mar. Na Groenlândia, esse fenômeno já foi observado mais de uma vez. O esvaziamento repentino de um lago subglacial gerou rachaduras e movimentos de gelo que contribuem para o aumento do nível do mar. Apesar de seu isolamento, esses lagos fazem parte de um delicado sistema que conecta a criosfera ao clima global. Entendê-los não é um luxo científico, é uma necessidade urgente. Neles estão armazenados dados climáticos, padrões de sedimentação e vestígios biológicos que podem nos ajudar a reconstruir o passado e antecipar o futuro. Cada núcleo de gelo extraído, cada amostra de sedimento, cada análise microscópica é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. E enquanto os lagos subglaciais nos falam do oculto e do remoto, os lagos mais superficiais, aqueles que congelam no inverno e descongelam na primavera, também guardam surpresas. Porque neles o gelo não é apenas uma barreira, é um habitat. Um teto cristalino sob o qual ocorre uma sinfonia de adaptações e transformações que desafiam a lógica humana. O gelo, esse elemento que associamos à quietude e à imobilidade, é muito mais dinâmico do que parece. Nos lagos congelados do Atlântico Norte, ele não atua apenas como escudo e filtro, mas também como um habitat vivo. Dentro de sua estrutura cristalina, entre suas camadas, rachaduras e bolhas, existe um microcosmo completamente inesperado. Colônias inteiras de organismos que não vivem abaixo do gelo, nem sobre ele, mas dentro dele. A camada de gelo de um lago pode parecer sólida, uniforme, inerte, mas, na verdade, está cheia de imperfeições microscópicas que formam canais, veias e cavidades minúsculas. Nessas galerias de água salgada aprisionada, onde o sal reduz o ponto de congelamento, algumas formas de vida conseguem se sustentar durante meses. As mais comuns são as algas de gelo, diminutas plantas unicelulares que, apesar da falta de luz intensa e das temperaturas próximas a Celsius 10, realizam fotossíntese em câmera lenta. Essas algas são as pioneiras do ecossistema de gelo. Quando a superfície congela no início do inverno, elas ficam presas em seu interior, permanecendo ativas durante toda a estação fria. Na primavera, ao começar o degelo, elas se multiplicam com velocidade impressionante, liberando nutrientes para as água subjacente e marcando o início do renascimento do lago. São as primeiras a despertar e as primeiras a alimentar toda uma cadeia de vida. Mas elas não estão sozinhas. Nesses microcanais também vivem bactérias, arqueias e até pequenos crustáceos, como os copépodos. Como eles sobrevivem a temperaturas tão extremas? A chave está em sua bioquímica. Muitos desses organismos produzem proteínas anticongelantes que impedem que seus fluidos internos formem cristais de gelo letais. Essas proteínas atuam como escudos moleculares, envolvendo cada célula em uma barreira que as mantém funcionais, mesmo quando tudo ao redor parece estar congelado. As proteínas anticongelantes têm sido objeto de numerosos estudos, não apenas por seu valor científico, mas também por suas aplicações práticas. Graças a elas, hoje existem tecnologias que permitem preservar órgãos para transplantes, melhorar a resistência de cultivos ao frio ou desenvolver sorvetes que não perdem sua textura. Tudo isso inspirado nas criaturas que habitam o gelo de um lago perdido no norte do mundo. À medida que o inverno avança, o gelo fica mais espesso e opaco. Mas, mesmo assim, a vida não para. Muitas espécies de fitoplâncton se adaptam à pouca luz filtrada pela neve e pelo gelo, utilizando pigmentos especiais que capturam a menor fração de energia solar. Algumas, como as diatomáceas do gelo, desenvolvem estruturas de sílica que as protegem do frio,
e permitem que se adiram aos cristais. Elas formam colônias pegajosas que cobrem o interior do gelo como uma pátina esverdeada quase invisível. Essas comunidades microscópicas são essenciais para o equilíbrio ecológico. Funcionam como pequenas fábricas de oxigênio, como filtros de nutrientes e como base da rede trófica. Quando a primavera chega e o gelo começa a derreter, essas algas e bactérias se desprendem e caem em cascata para o fundo do lago, onde servem de alimento para organismos maiores. Assim, a vida no gelo alimenta a vida sob o gelo. E é precisamente nessa transição sazonal que ocorre um dos eventos mais espetaculares do ecossistema: a floração primaveril. Durante alguns dias ou semanas, os lagos do Atlântico Norte despertam de seu letargo invernal com uma intensidade feroz. A luz solar, ao derreter as camadas superiores, ativa a fotossíntese em massa. Os níveis de oxigênio aumentam, as bactérias se multiplicam e pequenos crustáceos, como o zooplâncton, emergem para devorar o banquete invisível. Esse breve florescimento de vida é a base sobre a qual toda a atividade biológica do verão será sustentada. Os peixes, que passaram o inverno em letargo ou em migrações profundas, retornam às zonas rasas em busca de alimento. Algumas espécies aproveitam o degelo para desovar. As aves migratórias, como os mergulhões e os patos do mar, sincronizam sua chegada com essa explosão de nutrientes. É um momento crítico em que cada segundo conta e cada forma de vida se lança ao desafio de se alimentar, reproduzir e sobreviver até o próximo inverno. Mas, mesmo em meio a esse frenesi, o equilíbrio continua frágil. Pequenas alterações no tempo do degelo, na temperatura da água ou na qualidade do gelo, podem desequilibrar todo o sistema. Por isso, entender a vida que se desenvolve no gelo, e não apenas abaixo dele, é fundamental para compreender a saúde desses ecossistemas completos. E para isso, devemos olhar ainda mais de perto, porque há criaturas que fizeram do gelo seu único lar, sem nunca sair à superfície. Entre elas, um habitante insuspeito se torna protagonista. Um peixe que nada quase imóvel e cujo sangue nunca congela. Em um mundo onde o gelo dita cada segundo de existência, algumas espécies levaram a adaptação ao extremo. Um dos casos mais extraordinários é o do salvelino ártico, Salvelinus alpinus, um peixe que desafia a lógica da vida no frio. Nos lagos congelados do Atlântico Norte, esse animal não apenas sobrevive, prospera. Ele faz isso em temperaturas próximas ao ponto de congelamento, com níveis mínimos de oxigênio e meses inteiros sem comida. Qual é o seu segredo? Um sangue que nunca congela e um corpo que aprendeu a retardar o tempo. À primeira vista, o salvelino poderia parecer um peixe comum. Seu corpo é alongado, prateado, com um matiz azul ou verde no dorso e manchas pálidas nos flancos. Mas o que o diferencia não está em sua forma, mas em sua fisiologia. Esse peixe produz proteínas anticongelantes em seu sangue, similares às de alguns micróbios e crustáceos, mas muito mais sofisticadas. Essas proteínas se ligam aos cristais de gelo que começam a se formar em seu organismo e interrompem seu crescimento. Assim, impedem que a água interna de suas células se solidifique, mesmo quando o ambiente está abaixo de zero. Esse fenômeno, chamado de superresfriamento, permite que o salvelino se mova em águas geladas, onde outros peixes pereceriam em minutos. Em alguns casos, foi registrada a atividade vital em exemplares que nadavam em águas a menos 1,8 graus Celsius. Mas o mais surpreendente não é apenas que resistam, mas como o fazem. Durante o inverno, seu metabolismo diminui ao mínimo. Suas pulsações caem drasticamente, sua respiração desacelera e às vezes podem permanecer quase imóveis por semanas, flutuando em uma espécie de transe biológico. Os pesquisadores observaram que esses peixes evitam o esforço desnecessário. Movem-se apenas quando é absolutamente vital, para evitar predadores, buscar uma rachadura no gelo que deixe passar oxigênio, ou se alimentar caso encontrem alguma presa ocasional.
Tudo neles parece projetado para extrema eficiência. Suas brânquias absorvem até a última molécula de oxigênio, e seu sistema digestivo pode armazenar nutrientes durante longos períodos sem deteriorá-los. Eles são, literalmente, máquinas vivas de sobrevivência abaixo de zero. Mas o salvelino não é uma raridade isolada. É parte de uma comunidade de peixes que evoluiu em sintonia com o gelo. Alguns se reproduzem apenas nos dias exatos em que a luz atravessa o gelo com mais força. Outros sincronizam seus ciclos vitais com o derretimento da camada superficial. Todos dependem do equilíbrio do lago, do tempo preciso do degelo e do estado do gelo para sobreviver. Uma alteração de semanas pode significar a perda de toda uma geração. Nos últimos anos, o aquecimento global começou a colocar essa sincronia em perigo. O aumento das temperaturas invernais faz com que o gelo se forme mais tarde e derreta mais cedo. Isso altera a química da água, reduz a concentração de oxigênio dissolvido e muda os tempos de reprodução. Para o salvelino e outras espécies, isso significa estresse metabólico, competição por recursos e uma luta constante contra condições cada vez menos previsíveis. No entanto, esses peixes também são símbolos de resiliência. Em lagos remotos da Islândia e do norte do Canadá, foram documentadas populações de salvelino vivendo isoladas durante séculos, evoluindo de maneira independente. Algumas até perderam a capacidade de migrar para áreas mais quentes, o que as obrigou a se especializar ainda mais em seu ambiente gelado. Ou seja, são espécies que fizeram do frio não uma ameaça, mas uma forma de vida. Um dos aspectos mais poéticos desses peixes é sua capacidade de gerar calor em seus músculos ao nadar, usando o movimento como uma fonte mínima de energia térmica. Essa microgeração de calor permite que se movam entre as camadas térmicas do lago com relativa facilidade, sem congelar. Eles não precisam de calor externo, o produzem sozinhos, em miniatura. De certa forma, são como brasas sob o gelo, pequenas, constantes, quase invisíveis, mas essenciais. E em torno desses peixes gira toda uma rede de vida. Crustáceos que os seguem para se alimentar de seus resíduos, algas que prosperam onde os peixes remexem o fundo do lago, aves que sincronizam suas migrações com os momentos em que esses peixes se aproximam da superfície. O ecossistema está unido por fios invisíveis de adaptação, sincronia e dependência mútua. Romper um deles pode fazer com que todo o equilíbrio desmorone. Mas nem tudo sob o gelo é movimento lento e contemplativo. Também há drama, caça e estratégias predadoras tão engenhosas quanto aterrorizantes. Porque mesmo aqui, onde o frio domina tudo, a luta pela vida continua feroz. E no coração dessa luta, encontramos um caçador silencioso, que fez do gelo e da penumbra sua arma perfeita. No reino gelado dos lagos do Atlântico Norte, onde a vida parece suspensa em um suspiro, esconde-se um predador implacável. Ele não ruge, não corre, não ataca. Caça com paciência. Observa. Camufla-se entre sombras azuladas e colunas de bolhas presas. É o lúcio do norte. Esox lucius, um dos peixes mais antigos e eficazes do mundo. Um assassino silencioso cuja estratégia está finamente afinada para reinar sob o gelo. O lúcio não é um monstro gigantesco, mas sua presença impõe. Pode medir mais de 1 metro de comprimento, com um corpo alongado e uma cabeça triangular que abriga uma boca cheia de dentes afiados, curvados para trás, prontos para capturar e rasgar. Sua coloração manchada de verde e marrom o torna praticamente invisível nos fundos de vegetação submersa. Sob o gelo, essa vantagem se potencializa. A luz fraca cria sombras ondulantes e o lúcio se transforma em uma silhueta fantasma, imóvel, à espreita. Seu método de caça é a paciência absoluta. Pode permanecer horas suspenso na água, sem se mover, como uma estátua de músculo e escamas. Espera que algum peixe menor, talvez um jovem salvelino distraído, se aproxime o suficiente. Então, em um clarão de força contida,
lança seu corpo para frente com uma aceleração brutal. Não precisa de segundas chances. Uma vez que agarra, a presa raramente escapa. O mais surpreendente é que esse comportamento persiste mesmo no inverno, sob o gelo. Enquanto outras espécies reduzem sua atividade ao mínimo, o lúcio continua caçando. Nem todos os dias, mas o suficiente para se manter forte quando outros dependem do letargo. Isso se deve, em parte, à sua fisiologia única. Pode sobreviver com muito pouco oxigênio e metabolizar lentamente o alimento ingerido, aproveitando cada molécula. Além disso, sua visão está adaptada a condições de baixa luz, permitindo-lhe ver claramente nas águas sombrias do inverno. Os lagos congelados do Atlântico Norte oferecem ao lúcio um cenário ideal. As águas frias retardam suas presas, tornando-as mais fáceis de capturar. Os movimentos desajeitados dos peixes jovens ou enfraquecidos pelo inverno o transformam em um predador ainda mais eficiente. E ao dominar os níveis intermediários do lago, ele pode atacar tanto para cima, a espécies que se aproximam do gelo, quanto para o fundo, onde outros peixes buscam calor ou refúgio. Mas o lúcio não é um caçador solitário apenas por escolha. Também o é por necessidade. É canibal. Em momentos de escassez, não hesita em devorar exemplares menores de sua própria espécie. Esse comportamento, embora brutal sob uma perspectiva humana, é uma estratégia de sobrevivência que funcionou para ele durante milhões de anos. Em ecossistemas onde o alimento escasseia por meses, cada oportunidade conta, mesmo que venha de um igual. A presença do lúcio em um lago muda completamente a dinâmica ecológica. As presas alteram seus hábitos, ficam mais cautelosas, evitam certas áreas ou mudam seus padrões de alimentação. Até alguns invertebrados parecem sentir sua presença, reorganizando seus deslocamentos pelo leito lacustre. O medo do predador é, em si, um motor biológico. Esse medo cria um efeito cascata que estrutura populações, a distribuição de nutrientes e o comportamento coletivo de todo o ecossistema. Os pesquisadores observaram que em lagos sem lúcio, certas espécies proliferam até esgotar seus próprios recursos. Mas onde há lúcio, o controle natural mantém o equilíbrio. Assim, o predador não só caça, regula, ajusta e, sem saber, protege. É um exemplo clássico do que na ecologia se conhece como efeito cascata trófica, onde um único ator, ao mudar o comportamento de suas presas, transforma todo o sistema. E, no entanto, mesmo esse mestre predador tem seus limites. As alterações provocadas pelas mudanças climáticas também o afetam. Se o gelo derrete antes do normal, os lúcios podem perder o sigilo que a penumbra invernal lhes proporciona. A claridade da água diminui, suas emboscadas falham, sua taxa de caça diminui. Pior ainda, em alguns lagos, espécies invasoras introduzidas pelo ser humano competem com ele ou até o deslocam. No Canadá, por exemplo, foram documentados casos em que espécies não nativas alteraram drasticamente a cadeia alimentar, expulsando o lúcio de seus nichos tradicionais. Nesses casos, a perda do grande predador leva a um desequilíbrio que termina afetando até a qualidade da água e o ciclo de nutrientes. Porque onde desaparece o caçador, tudo muda. Mas nos lagos mais remotos, onde o gelo ainda governa sem interrupção, o lúcio do norte continua caçando, como faz desde antes do último período glacial. É um símbolo do frio, da astúcia e da crueldade da vida sob o gelo. Embora haja outros caçadores igualmente misteriosos, alguns nem sequer visíveis, porque nem todo predador tem dentes. Alguns são invisíveis, flutuam na água, e em vez de caçar com violência, o fazem com química. Na escuridão líquida sob o gelo, onde grandes predadores espreitam com corpo e forma, existe outra classe de caçador. Invisível a olho nu, sem garras nem presas, mas com um poder igualmente letal. Trata-se do plâncton microbiano, um exército de organismos minúsculos que flutuam na água e caçam com química, engenho e paciência. Sob os lagos congelados do Atlântico Norte, esses predadores microscópicos governam reinos inteiros de interações biológicas
que sustentam e às vezes destroem vidas muito maiores que eles. Para muitos, o plâncton evoca imagens de pequenos organismos passivos, arrastados pelas correntes. Mas, sob o gelo, a história é diferente. Aqui, o plâncton teve que desenvolver táticas específicas para encontrar alimento em um mundo sem luz, sem movimento e sem abundância. Entre os mais fascinantes estão os protistas, organismos unicelulares, que, embora invisíveis ao olho humano, possuem estruturas complexas que lhes permitem caçar, digerir e competir. Alguns desses protistas são mixiótrofos, ou seja, podem realizar fotossíntese e devorar outros seres vivos. No inverno, quando a luz é insuficiente, abandonam seu modo planta e se tornam caçadores. Usam flagelos para se mover lentamente. Identificam suas presas, bactérias ou até outros protistas, e as engolem envolvendo-as com sua membrana. Uma digestão silenciosa ocorre em seu interior, invisível mas crucial para a reciclagem de nutrientes no lago. Essa reciclagem não é um detalhe menor. Nos meses frios, onde a matéria orgânica escasseia, cada molécula conta. Quando um organismo morre, seja um peixe, uma alga ou uma colônia bacteriana, seu corpo se torna uma fonte de energia valiosíssima, e é o plâncton microbiano quem se encarrega de decompô-lo, processá-lo e redistribuir os nutrientes. Assim, o que para nós é resíduo, para eles é sustento. E para o ecossistema, é vida. Mas também há guerra nesse mundo diminuto. Algumas bactérias desenvolvem cápsulas resistentes para evitar serem digeridas. Outras produzem toxinas capazes de paralisar seus predadores microscópicos. Os vírus, invisíveis até para esses seres minúsculos, flutuam como sombras químicas, esperando o momento de invadir células e se replicar. Sim, sob o gelo também há pandemias, ataques químicos e batalhas evolutivas travadas em nível celular. Uma das descobertas mais fascinantes das últimas décadas é a existência de vírus gigantes nesses lagos. Ao contrário dos vírus comuns, esses colossos microscópicos podem medir até 500 nanômetros, uma enormidade para sua escala, e abrigar genes que desafiam as classificações tradicionais da vida. Alguns até infectam amebas e as obrigam a reproduzir centenas de cópias antes de explodi-las. Nesse instante, milhares de novos virions são liberados no lago, buscando sua próxima vítima. E tudo isso ocorre na completa escuridão, a temperaturas próximas do ponto de congelamento. Por que importa esse drama microscópico? Porque sem ele, o ecossistema colapsaria. A base da cadeia alimentar nos lagos congelados não são os peixes, nem as algas visíveis, mas sim esse mundo invisível que transforma a matéria. As bactérias decompõem, os protistas caçam, os vírus regulam populações. Juntos, controlam a dinâmica de nutrientes, o fluxo de carbono e a disponibilidade de oxigênio. São os engenheiros ocultos do ecossistema. Além disso, muitos desses micro-organismos produzem compostos bioativos únicos. Alguns geram enzimas que funcionam em frio extremo, algo impensável para a maioria dos organismos da superfície. Outros produzem antibióticos naturais para competir entre si. Essas moléculas despertaram grande interesse na biotecnologia moderna. Estão sendo estudadas para o desenvolvimento de novos medicamentos, detergentes enzimáticos e processos industriais de baixo consumo energético. O futuro de muitas tecnologias pode estar escondido em uma gota d'água de um lago congelado. E, no entanto, esse mundo está sob ameaça. O degelo prematuro altera a concentração de nutrientes e muda a composição do plâncton. As espécies adaptadas ao frio são substituídas por outras mais comuns, menos especializadas, menos eficientes. Perde-se diversidade invisível, mas crucial. Cada micro-organismo extinto é um experimento evolutivo único, talvez irremediável. Os cientistas, conscientes dessa fragilidade, começaram a preservar amostras de água sob o gelo em bancos microbianos.
É uma tentativa de proteger o conhecimento codificado nessas formas de vida diminutas. Mas não é apenas uma questão científica. É uma forma de respeitar bilhões de anos de evolução que permitiram que algo vivesse onde tudo parecia morto. Porque sob o gelo, onde o silêncio reina e a escuridão parece eterna, há vida. Vida que respira sem pulmões, que se alimenta sem boca, que caça sem violência. Mas com uma eficácia surpreendente. E ao entender essa vida microscópica, estamos prontos para olhar para cima novamente e descobrir como o gelo não só aprisiona, mas também canta. Porque sim, mesmo abaixo de zero, os lagos têm voz. Embora pareça improvável, os lagos congelados falam, não com palavras, mas com estalos, vibrações e ecos que ressoam no gelo como notas de uma sinfonia ancestral. Sob certas condições, quando o gelo se expande, racha ou desliza sobre si mesmo, produz sons únicos, estouros agudos, estrondos profundos, zumbidos que viajam por quilômetros. Essas são as vozes do gelo. E para aqueles que sabem ouvi-las, não são apenas ruídos. São sinais vivos do coração do ecossistema. Esse fenômeno sonoro ocorre principalmente em lagos das regiões subárticas do Atlântico Norte, como os da Noruega, Islândia, Labrador ou norte da Escócia, onde o ciclo de congelamento e descongelamento é suficientemente dinâmico para gerar tensões constantes na camada superficial. Durante a noite, quando o frio é mais intenso e o gelo se contrai, podem ser ouvidos estouros secos, como se alguém quebrasse galhos gigantes debaixo d'água. Ao amanhecer, com a leve elevação da temperatura, surgem estalos longos, harmônicos, que vibram pela superfície gelada como uma corda de violino de cristal. Cada som tem sua causa, a espessura do gelo, a pressão acumulada, o movimento de correntes subaquáticas ou até a presença de bolhas de metano presas entre camadas. Na verdade, cada lago tem sua própria voz, determinada por suas condições físicas e biológicas. Alguns soam como um disparo, outros como uma risada mecânica que se arrasta pelo gelo. Há quem os tenha comparado ao canto das baleias, aos tambores de um ritual ártico ou até a sinais cósmicos. Mas não são apenas metáforas poéticas. Essas vibrações também são fundamentais para a ciência. Com microfones subglaciais e sensores sísmicos, os pesquisadores podem interpretar o estado do gelo, sua espessura, a velocidade com que se forma ou derrete e detectar mudanças invisíveis em sua estrutura. Ouvir o lago é, literalmente, uma forma de monitorar sua saúde. De fato, em alguns projetos piloto, a análise de som tem sido usada para antecipar perigos, fissuras iminentes, deslocamentos de gelo ou liberação de gases presos. Na Groenlândia, uma equipe de climatólogos desenvolveu um sistema que traduz o som do gelo em dados sobre pressão e temperatura. E no Canadá, comunidades indígenas começaram a combinar saberes ancestrais com sensores acústicos modernos para prever com maior precisão quando é seguro atravessar os lagos gelados. Porque eles sempre souberam. O gelo fala, se você souber ouvi-lo. Mas a voz do gelo também tem origem biológica. Algumas espécies contribuem para o concerto invernal com sons gerados por sua atividade sob o gelo. O salvelino ártico, por exemplo, produz estalos ao se alimentar em superfícies duras. Crustáceos, como os anfípodes, podem gerar vibrações ao remover sedimentos ou ao colidirem uns com os outros. Até certos insetos aquáticos, em fase larval, emitem sons de baixa frequência ao se moverem. Nessas escalas, a água é um condutor perfeito. Amplifica tudo, distribui, transforma em uma rede de sinais. Para os animais que vivem sob o gelo, essas vibrações não são ruído de fundo, mas informação. Os peixes podem detectar movimentos com suas linhas laterais, órgãos especializados, que percebem mudanças na pressão da água, e assim evitar predadores ou encontrar alimento. Em ecossistemas onde a luz escasseia, o som se torna guia, advertência, linguagem. E assim, o lago congelado
deixa de ser um espaço imóvel para se transformar em uma sinfonia orgânica. Cada estalo no gelo, cada bolha que escapa, cada movimento de um peixe ou corrente, faz parte de um concerto natural que ocorre dia e noite. Alguns documentários gravaram esses sons e, ao reproduzi-los acelerados ou amplificados, revelaram estruturas quase musicais, padrões rítmicos, cadências, pulsos repetitivos que parecem surgir de uma mente invisível. De certo modo, é isso mesmo. Porque todo esse som é produto de milhões de processos vivos interagindo. É o canto do gelo. É o reflexo sonoro de um ecossistema inteiro lutando para se manter em equilíbrio. É memória. Cada estalo guarda a história de uma noite fria, de uma corrente se movendo, de uma rachadura que se abriu e fechou sem romper completamente. E como todo canto natural, também é frágil. A mudança climática está modificando as frequências, apagando alguns tons, acelerando outros. Onde antes se ouviam cantos longos, hoje há estouros breves. Onde antes o gelo falava com força, agora sussurra ou guarda silêncio. Ouvir esses lagos é entender que, mesmo no frio mais extremo, a vida não só existe, ela comunica. O gelo não é mudo, tem voz, tem ritmo, tem história. E seguindo essa história, chegamos àqueles que aprenderam a lê-la na neve e no gelo muito antes de nós, os humanos. Os primeiros habitantes dessas terras que souberam encontrar alimento, calor e sabedoria exatamente onde tudo parecia hostil. Muito antes de a ciência moderna lançar sondas subglaciais ou traduzir os estalos do gelo em algoritmos, já havia quem soubesse decifrar a língua secreta dos lagos congelados. Durante milênios, os povos originários do norte do Atlântico, Inuites, Samis, Nascapes e outros grupos indígenas do Ártico e Subártico, conviveram com esses ecossistemas extremos, não como espectadores, mas como parte deles. Para eles, o gelo não era apenas obstáculo ou ameaça, era caminho, lar, fonte de vida e mestre silencioso. As antigas lendas falavam do gelo que respira. Diziam que se alguém caminhasse sobre um lago e ouvisse certo tipo de estalo, deveria retroceder. O gelo estava vivo, mas inquieto. Se o som fosse seco e pontual, era sinal de firmeza. Se por outro lado soasse como um gemido longo, isso significava que o lago estava liberando tensão e logo poderia se partir. Essas observações não eram fantasia, eram ciência empírica, construída com a experiência de gerações inteiras. Os caçadores inuites, por exemplo, sabiam exatamente em que fase de congelamento se encontrava um lago, apenas observando sua cor de longe. Se fosse branco opaco, significava gelo novo, cheio de ar e poroso. Se fosse azul escuro, já era seguro para caminhar ou para trenós. Mas, se o gelo tivesse veios verticais ou bolhas ascendentes, sabiam que se tratava de uma área instável, talvez com correntes subaquáticas. Assim, sem sensores nem satélites, navegavam paisagens geladas com a precisão de um geofísico. O conhecimento dessas comunidades não se limitava a evitar o perigo. Também sabiam quando e onde encontrar vida sob o gelo. Em certos pontos dos lagos, justamente onde a camada congelada formava janelas finas, os povos nômades pescavam usando técnicas tradicionais como o buraco de lança, uma abertura talhada com osso ou pedra, onde aguardavam pacientemente a passagem de peixes como o salvelino. Às vezes passavam horas, até dias, observando o reflexo da luz sob o gelo para decidir se aquele lugar valia a espera. Pescavam com respeito. Nunca mais do que o necessário. Além disso, muitas de suas histórias incluíam referências ao comportamento dos animais no inverno. Sabiam, por exemplo, que certas aves aquáticas retornavam com pontualidade quando o gelo começava a abrir, que o dorso dos peixes mudava de tom conforme a pureza da água, ou que as raposas caminhavam sobre o lago congelado apenas quando o frio tinha sido constante por mais de 3 luas. Cada movimento da natureza era um dado, uma pista, um ensinamento. Este conhecimento, transmitido oralmente, está sendo redescoberto hoje pela ciência. Numerosos pesquisadores colaboram com anciãos de comunidades árticas
para interpretar padrões climáticos antigos, compreender melhor os efeitos do degelo e detectar mudanças ecológicas antes que sejam visíveis por meios técnicos. O que para a ciência é dado paleoclimático, para eles é lembrança dos avós. E muitas vezes coincidem com uma precisão que desconcerta. Por exemplo, comunidades Sami na Escandinávia documentaram como certos lagos que costumavam congelar em outubro agora o fazem em dezembro. Não anotaram isso em gráficos nem modelos, mas souberam porque as renas já não atravessam os lagos nas datas habituais. Em Labrador, anciãos Naskapi notaram que o gelo canta diferente há alguns anos. Mais agudo, mais tenso. E na Groenlândia, pescadores inuites relataram a aparição de espécies novas, sob o gelo, desconhecidas para eles. E também para os biólogos. Essa aliança entre sabedoria ancestral e ciência contemporânea tornou-se um farol para o futuro. Em vez de ver esses conhecimentos como opostos, cada vez mais especialistas entendem que a fusão de ambas as perspectivas oferece uma compreensão mais completa do ecossistema. Onde o satélite não chega, chega a memória oral. Onde o sensor falha, supre a experiência direta. Mas também é urgente, porque a mudança climática não apenas ameaça o gelo e os seres que o habitam, também coloca em risco as culturas que aprenderam a conviver com ele. À medida que os invernos encurtam e as rotas geladas desaparecem, perdem-se não apenas paisagens, mas modos de vida. Apaga-se uma forma de conhecimento que levou milênios para ser construída. No entanto, em muitas comunidades, a esperança persiste. As novas gerações dos povos do norte estão retomando as rotas, recuperando línguas e aprendendo novamente a ler o gelo. Talvez não mais com trenós de osso, mas com drones, GPS e gravadores. Mas o espírito é o mesmo, ouvir o lago. Aprender com seu silêncio. Cuidá-lo como a um ancião que ainda tem histórias para contar. E uma dessas histórias nos leva ao interior mesmo do gelo, porque nem tudo o que vive está abaixo. Alguns organismos habitam diretamente dentro do cristal gelado, presos em suas camadas, resistindo à passagem do tempo. A maioria de nós imagina o gelo como algo morto, frio, rígido, imóvel. Mas, sob o microscópio, e também sob uma nova perspectiva, descobrimos que o gelo está longe de ser um simples bloco sólido. Na verdade, o gelo é poroso. Tem veias, bolsas de ar, rachaduras microscópicas e caminhos secretos que permitem a passagem de água, gás e vida. Porque surpreendentemente, há criaturas que não apenas sobrevivem abaixo do gelo, vivem dentro dele. Nos lagos congelados do Atlântico Norte, desde a Escócia até Terra Nova, alguns micro-organismos desenvolveram a capacidade de habitar diretamente nos interstícios do gelo. Essas criaturas minúsculas, invisíveis a olho nu, formam uma comunidade oculta dentro do que parece sólido. Trata-se de bactérias extremófilas, algas unicelulares, protozoários e até fungos que, em condições normais, seriam impensáveis em um meio assim. Mas elas prosperam justamente onde tudo parece detido. O segredo está nas microestruturas do gelo. Durante o processo de congelamento, a água não forma um bloco homogêneo. À medida que se transforma em gelo, a água expulsa impurezas e sais, o que gera pequenos canais salinos conhecidos como canais de salmoura. Esses túneis, embora finos como um fio de cabelo, permanecem líquidos mesmo a temperaturas abaixo de zero devido à sua alta concentração de sal. Nessas estreitas faixas, alguns organismos encontram refúgio, alimento e a possibilidade de continuar seus processos vitais. Um dos habitantes mais fascinantes dessas redes ocultas é uma classe de alga verde conhecida como Chlamydomonas nivalis. Embora seu nome não diga muito, ela é responsável por um dos fenômenos mais extraordinários dos lagos gelados, a neve vermelha. Durante o degelo, essas algas florescem e tingem o gelo de um tom rosado ou escarlate, como se o gelo tivesse sangrado. A olho nu, parece uma anomalia, mas na verdade é um sinal de vida oculta, que esteve ali durante todo o inverno, esperando a luz do sol.
Essas algas produzem um tipo de pigmento vermelho que atua como protetor solar, protegendo-as da radiação ultravioleta. Também geram uma forma de anticongelante natural que lhes permite manter seu metabolismo ativo a temperaturas gélidas. E não estão sozinhas. Junto a elas, sobrevivem bactérias que consomem resíduos orgânicos, fungos que decompõem restos ainda mais antigos e pequenos flagelados que se alimentam de tudo isso. É um ecossistema completo dentro do gelo. Os cientistas que conseguiram isolar esses micro-organismos em laboratórios subárticos os denominaram criptobiontes, ou seja, formas de vida ocultas. Muitos deles têm capacidades que desafiam a biologia convencional. Alguns podem entrar em estado de latência durante anos, até décadas, esperando apenas uma pequena bolha de água para se reativarem. Outros produzem enzimas tão estáveis em baixas temperaturas que hoje são estudadas para aplicações médicas e industriais. Mas além do espanto técnico, essas formas de vida levantam uma questão profunda. Até onde pode chegar a vida? Onde está seu limite real? Toda vez que se encontra um novo organismo no gelo, onde não há luz, calor ou recursos visíveis, ampliam-se as fronteiras do que entendemos como habitável. Já não é apenas o fundo do oceano ou as fumarolas vulcânicas. Agora Sataya também é o próprio gelo. E essas investigações têm repercussões que vão muito além da Terra. As condições encontradas no interior de um lago congelado do norte da Islândia, por exemplo, são notavelmente semelhantes às que os cientistas esperam encontrar em Europa, a lua gelada de Júpiter. Lá, sob quilômetros de gelo, suspeita-se que haja um oceano líquido e talvez vida. Por isso, estudar essas formas de vida terrestres não é apenas entender nosso planeta, é preparar os olhos para descobrir outros mundos. Além disso, esses organismos atuam como testemunhas do passado. Em alguns glaciares e camadas profundas de gelo, foram encontradas bactérias que datam de milhares de anos atrás. Ao analisá-las, os cientistas conseguiram reconstruir como era o clima, o nível de oxigênio ou a composição química da água em épocas remotas. É como ler um diário microscópico escrito no gelo. E, ainda assim, mal estamos começando. Estima-se que menos de 10% das espécies microbianas que vivem no gelo tenham sido catalogadas. O resto permanece ali, oculto, pulsando em silêncio, desafiando a ideia de que o inverno é um fim. Para essas criaturas, o gelo não é uma tumba. É um refúgio. É um lar. É o tecido cristalino onde a vida escreve em voz baixa sua resistência. E enquanto a ciência continua buscando respostas no minúsculo, outro reino de vida também se desdobra sob o gelo. Um que não apenas respira, mas que se move, caça e se adapta com elegância. Porque lá embaixo, até os predadores precisam se tornar artistas da paciência. Na vastidão silenciosa dos lagos congelados do Atlântico, o gelo impõe suas regras. Não se trata apenas de sobreviver ao frio. É adaptar-se a um mundo onde a luz é escassa, o movimento é lento e a energia está dosada ao extremo. Nesse cenário gélido e aparentemente imóvel, alguns predadores aprenderam a caçar não com a velocidade, mas com uma estratégia milimétrica. Porque sob o gelo, o sigilo vale mais que a força. E a paciência se torna arma letal. Um dos mestres dessa tática é o lúcio do norte, Esox lucius. Um peixe alongado, de mandíbulas pontudas e reflexos metálicos, que dominou os lagos frios durante milênios. Sob a superfície gelada, o lúcio espreita sem se mover, quase suspenso na água. Seu corpo está projetado para conservar energia ao máximo, e seus olhos escaneiam lentamente em busca do menor movimento. Não precisa caçar constantemente, só precisa de uma oportunidade. Quando uma presa, uma truta jovem, um peixe pequeno ou até uma ave aquática imprudente se aproxima, o lúcio lança um ataque explosivo que rompe toda a calma do ambiente. Em um segundo, tudo termina e o gelo novamente guarda silêncio. Mas o lúcio não é o único. Outro caçador formidável que habita sob o gelo é o glotão das águas.
também conhecido como truta do lago ártico, Salvelinus namaicus. Esse peixe, de linhagem ancestral, vive nas profundezas mais frias, onde a luz mal chega. Seu metabolismo é tão eficiente que pode se alimentar uma vez por mês e continuar ativo. Move-se como uma sombra, adaptando-se a temperaturas de até 2 graus abaixo de zero sem vacilar. Frequentemente, suas presas são invertebrados escondidos entre sedimentos ou peixes que dormem junto ao fundo, entorpecidos pelo frio. Mas o que torna o glotão especial não é sua voracidade, e sim sua capacidade de sobreviver no limite, quando quase tudo o mais se apaga. Nas margens dos lagos, onde o gelo encontra a vegetação congelada, outros atores entram em cena. As lontras do raio, Odilontra canadensis, tornaram-se especialistas em perfurar o gelo para respirar, caçar e se deslocar. No inverno, escavam múltiplos buracos no gelo, criando rotas secretas que lhes permitem se mover sem serem vistas. Elas mergulham por minutos, nadam sob o gelo como se ele não existisse e emergem a vários metros de distância. Sua dieta invernal inclui peixes adormecidos, caranguejos e, ocasionalmente, aves descuidadas que descansam sobre a superfície congelada. E falando em aves, poucas são tão engenhosas quanto o mergulhão de crista, Podiceps cristatus, e o zampolim de nuca vermelha, Podiceps grisegena, que ousam mergulhar sob placas finas de gelo para capturar alimento. Sua visão subaquática ajusta-se com precisão ao contraste de luz filtrada pelo gelo, permitindo-lhes detectar suas presas, larvas, pequenos peixes ou crustáceos, com uma precisão cirúrgica. Embora pareçam frágeis, essas aves nadam rapidamente e se adaptam ao frio graças ao seu plumagem impermeável e glândulas especiais que regulam a salinidade da água que ingerem. Nos ecossistemas congelados, caçar exige mais do que fome. Exige conhecimento do terreno, domínio do tempo e, acima de tudo, precisão. Ao contrário dos ecossistemas tropicais, onde os predadores podem se dar ao luxo de perseguir durante minutos, aqui uma perseguição fracassada pode significar a morte por congelamento. Por isso, os ciclos de caça são breves, calculados, letais. Não há espaço para erros. Curiosamente, alguns predadores do gelo são invisíveis, literalmente. Como certos protozoários e rotíferos predadores, que se alimentam de bactérias nos canais de salmoura do gelo, mencionados anteriormente. Esses caçadores microscópicos operam na menor escala possível, onde uma simples vibração molecular é um sinal de alerta. Embora não os vejamos, eles exercem uma pressão seletiva constante sobre suas presas, mantendo o equilíbrio de um ecossistema que, apesar de seu tamanho, é vital para o funcionamento global do lago. Até mesmo os insetos aquáticos, como as larvas de quironomídeos, desenvolvem sua fase juvenil sob o gelo, alimentando-se de matéria orgânica presa e evitando predadores por meio de estratégias químicas. Alguns segregam substâncias que tornam seus corpos indetectáveis, enquanto outros simplesmente se congelam e esperam. De fato, congelar-se pode ser uma forma de defesa. Ao reduzir sua temperatura corporal até igualar-se ao ambiente, eles evitam ser detectados termicamente por outros seres vivos. Esse universo de predação sob o gelo nos fala de uma regra comum na natureza. Mesmo no ambiente mais extremo, há competição, há tática e há equilíbrio. Cada espécie que caça sob o gelo tem seu papel. Não há caos, há coreografia. Mas para que tudo isso funcione, para que cada peixe espere, cada ave mergulhe e cada micróbio mantenha o ciclo, há um elemento essencial que não se vê e que flui logo abaixo de tudo: o oxigênio. Nos próximos instantes, descemos ainda mais para as profundezas escuras, onde o ar se transforma em ouro. E a vida luta por cada bolha. À medida que descemos no coração mais profundo dos lagos congelados do Atlântico, afastamo-nos da luz, do som, do movimento visível. Ali, sob camadas de gelo que parecem eternas, abre-se uma dimensão sombria, onde a vida persiste por um delicado milagre.
o oxigênio. Embora invisível, esse gás é o verdadeiro fio que mantém unida a rede biológica sob o gelo. E à medida que as temperaturas caem, o oxigênio se torna o bem mais precioso de todos. Nos meses de verão, os lagos respiram. A água superficial se mistura com a profunda e essa troca permite que o oxigênio viaje livremente pela coluna d'água. Mas quando chega o inverno e o gelo sela a superfície como uma tampa hermética, essa troca cessa. Já não há ventos para agitar a água, nem chuvas para oxigenar. Tudo o que resta é o que já estava preso. Começa então uma contagem regressiva. Quanto oxigênio resta? E para quem? Nesta fase, as plantas aquáticas submersas assumem um protagonismo silencioso. Embora cobertas por gelo e com pouquíssima luz, muitas delas continuam realizando fotossíntese em câmera lenta. Nas áreas onde o gelo é fino e translúcido, essa produção mínima de oxigênio faz toda a diferença entre a vida e a morte para peixes e invertebrados. Alguns raios de sol filtrados pela neve podem oxigenar a água suficiente para sustentar uma comunidade inteira. Mas essa dinâmica é frágil. Se o gelo ficar muito opaco, ou a neve se acumular excessivamente, a luz não penetra e a fotossíntese para completamente. O que se segue é um fenômeno conhecido como inverno anóxico. A desoxigenação progressiva do lago. À medida que os organismos respiram e os restos orgânicos se decompõem, o oxigênio é consumido lentamente. Primeiro morrem os mais sensíveis, depois os mais resistentes. Finalmente, até os micro-organismos adaptados ao frio são forçados a entrar em letargia ou perecer. Em alguns lagos, esses episódios anóxicos deixaram marcas históricas. Camadas de sedimentos negros, ricas em compostos de enxofre e metano, revelam que durante invernos especialmente rigorosos, todo o ecossistema colapsou por falta de oxigênio. No entanto, nos mesmos estratos surgem sinais de recuperação. Com a chegada da primavera e do degelo, o ciclo se restabelece e a vida retorna. É um padrão cíclico, doloroso, mas natural. Para sobreviver a esses períodos críticos, muitas espécies desenvolveram adaptações extraordinárias. A truta ártica, por exemplo, reduz sua frequência cardíaca a apenas 2 batimentos por minuto, entrando em um estado de semi-hibernação metabólica. O peixe branco, Coregonus spp, outro habitante típico dos lagos do norte, possui sangue com alta afinidade pelo oxigênio, permitindo-lhe extrair até a última molécula disponível na água. E certos invertebrados, como os anfípodes, conseguem sobreviver em áreas onde os níveis de oxigênio são tão baixos que seriam letais para quase qualquer outro ser vivo. No extremo oposto, alguns micro-organismos aproveitam a ausência de oxigênio como uma vantagem. São os chamados anaeróbios, bactérias que não apenas toleram a ausência de oxigênio, mas dependem dela. Vivem no lodo do fundo, alimentando-se de compostos orgânicos e produzindo gases como metano e sulfeto de hidrogênio. Embora inofensivas em pequenas quantidades, quando se acumulam, essas bactérias podem alterar o equilíbrio químico da água, deslocando outras espécies e gerando zonas mortas. São a face oculta de um ecossistema que, se desequilibrado, pode se tornar tóxico até para si mesmo. No entanto, nem tudo é fragilidade. A resiliência desse sistema sob o gelo é assombrosa. Uma única mudança, uma rachadura no gelo, uma corrente subterrânea, um raio de luz inesperado, pode revitalizar todo o ecossistema. Em lagos da Escandinávia e do Canadá, foram documentados verdadeiros pulsos de vida, momentos em que uma pequena alteração traz consigo um aumento repentino nos níveis de oxigênio, e com isso, uma explosão de atividade biológica. Em questão de dias, os peixes se ativam, as larvas se alimentam, e o gelo, ainda intacto na superfície, torna-se testemunha de um renascimento silencioso. Esses processos não importam apenas em escala local. A saúde dos lagos congelados tem impacto em cadeias tróficas mais amplas, em ciclos globais de carbono e até no clima.
Cada bolha de gás liberada com o degelo conta. Cada organismo que sobrevive ao inverno sob o gelo é parte de uma equação maior, que conecta esses ecossistemas secretos ao resto do planeta. Mas se o oxigênio é o motor invisível, a chegada da primavera é a faísca que acende tudo. Quando o gelo finalmente se rompe e a luz retorna com força, o lago se transforma. É então que o segredo se revela. Não só houve vida sob o gelo, houve espera. E agora, essa vida ressurge com uma força que mudará a paisagem inteira. Quando o gelo começa a se rachar, ele não se quebra imediatamente. Emite um gemido, um eco antigo que percorre a superfície como um sussurro longo. É o primeiro aviso. Depois vem o degelo. E com ele, o grande despertar. Após meses de escuridão, frio e silêncio, os lagos do Atlântico Norte despertam. A água superficial é libertada do gelo que a manteve prisioneira. Raios solares penetram sem obstáculos e o oxigênio volta a circular. As plantas aquáticas estendem seus caules como se respirassem pela primeira vez. As larvas eclodem em uma dança sincronizada. Os peixes abandonam seu letargo e começam a se mover com ritmo decidido. A vida não só retorna, explode. Este momento, embora breve, marca um antes e um depois. É uma transição tão poderosa quanto o próprio inverno. A primavera nesses lagos não é suave nem gradual. É uma explosão de luz, temperatura, nutrientes e energia acumulada que se libera de uma só vez. As bactérias que sobreviveram em condições anóxicas são varridas por correntes oxigenadas. As algas, que dormiam encapsuladas, emergem com força, pintando as bordas do lago de verde. Até os predadores, como o lúcio ou a truta ártica, tornam-se mais ativos, recuperando o tempo perdido. O gelo, que parecia eterno, agora se transforma em alimento. Fragmentos de gelo derretido, carregados de micro-organismos, nutrem a água com minerais essenciais. O ciclo se reinicia, nada se desperdiça. Mas além do espetáculo natural, o que ocorre nesses lagos nos lembra algo mais profundo: que a vida, mesmo nos cantos mais inóspitos, sempre encontra uma forma de persistir. E não apenas de sobreviver, mas de se adaptar, esperar e se preparar para renascer. Os lagos congelados do Atlântico são muito mais do que uma paisagem invernal. São cápsulas de resistência, sistemas perfeitamente calibrados, onde cada molécula conta, onde cada segundo sem luz faz parte de uma estratégia maior. Aqui, os extremos são a norma, e a sobrevivência é uma arte milenar. Em suas águas, o gelo não é inimigo. É refúgio. É escudo. É parte do equilíbrio. E quando desaparece, não deixa vazio. Deixa legado. A vida que emerge após o degelo é mais rica, mais forte, mais complexa. Hoje, os cientistas que estudam esses ecossistemas descobrem a cada ano novas espécies, novos ciclos, novas conexões entre os processos biológicos e os padrões climáticos globais. Desde bactérias que poderiam ajudar a tratar doenças, até gases presos que revelam dados sobre climas antigos, esses lagos são bibliotecas vivas do planeta. E também são sinos de advertência. A mudança climática ameaça alterar para sempre esse equilíbrio tão delicado. Invernos mais curtos, gelos menos densos, camadas mais frágeis. Cada variação no padrão natural pode romper cadeias inteiras de vida. Se o gelo chegar tarde demais, ou partir cedo demais, muitas espécies não terão tempo suficiente para se preparar. Por isso, proteger esses ecossistemas não é apenas conservar uma paisagem bonita. É preservar uma fábrica silenciosa de oxigênio, carbono, conhecimento e resiliência. É defender a história de como a vida aprendeu a resistir em condições que parecem impossíveis. É, em última instância, cuidar de um espelho do que somos. Frágeis, mas capazes de esperar. De nos adaptarmos. De renascer. Sob o gelo, descobrimos um mundo oculto que não pede para ser visto, mas que merece.
Um mundo que não precisa de palavras para nos falar. Apenas o estalo do gelo, o borbulhar de uma rachadura. A sombra de um peixe que se move sem ser visto. Um mundo que, em silêncio, sustenta muito mais do que imaginamos. E agora que você o conhece, você continuará olhando para o gelo como se não houvesse nada abaixo dele?